E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos de volta ao nosso curso de Programação Orientada a Objetos. Hoje a gente vai tratar de um dos assuntos mais legais aí do curso, né? Mais práticos. Vocês vão ter a possibilidade de trabalhar com isso muitas vezes aí durante a sua vida se vocês forem programadores da linguagem C++, né? Que é a STL. A STL é Standard Template Library. A gente acabou de ver template na aula passada, então tem uma biblioteca do C++ padrão, né? Uma biblioteca não, uma parte, né? Quase um framework aqui do C++, que é uma biblioteca padrão de gabaritos, né? De templates, que já tem dentro dele um monte de template que é de uso geral, um monte de algoritmo que é de uso geral. O que eu quero dizer com isso? Você vai ter vetores, listas, estruturas de dados como fila, pilha, fila de prioridade, árvore, tudo isso já vai ter pronto. E você, como é template, você vai poder fazer essas estruturas de qualquer tipo que você quiser. Então você vai poder fazer uma pilha de int, uma fila de pessoa, fila de carro, o que você quiser, né? E também, além disso, isso já vai facilitar o quê? Todo aquele conteúdo que a gente aprende na disciplina de estruturas de dados, onde a gente tem que implementar geralmente na mão as estruturas, né? Para a gente aprender como é que funciona aquele negócio. Aqui a gente já vai ter pronto para utilizar, e geralmente, como ela é regulamentada ali e foi feito por várias pessoas e já está como padrão da linguagem, então ela vai funcionar da maneira mais eficiente possível. E além disso, a gente sabe que também na disciplina de análise de algoritmos, né, até tem vídeos aí no canal aqui sobre isso, a gente aprende vários algoritmos de ordenação, de busca, e tudo isso também vai ter na STL. Então, para você coletar dados, colocar uma estrutura de dados e depois aplicar um algoritmo, vai ser simplesmente o conhecimento que você vai ter sobre a biblioteca padrão de gabaritos, né, da STL do C++. É altamente recomendado, faz parte do estilo de programação em C++ você utilizar isso. Tanto que o próprio criador da linguagem, né, o Bjarne Stroustrup, ele vai falar que o jeito certo de você armazenar, o jeito padrão de você armazenar dados ali numa estrutura de dados em C++ não é o vetorzinho, o array normal de C, de C++. É um vector, né, um vector do tipo template ali, que é um vector de int, vector de float. E eu vou mostrar exatamente isso para vocês hoje, como é que você faz para declarar um objeto do tipo vector, escolher o tipo dele, inserir elementos, remover elementos. Tudo isso é uma maneira bem eficiente e nativa da linguagem C++. Então preste bastante atenção, que eu tenho certeza que vai ser muito útil para vocês. Então a STL, galera, a Standard Template Library, é uma biblioteca de algoritmos e estruturas de dados genéricas. E o que quer dizer genérica? É que ela está integrada C++ através do mecanismo de template. Então as estruturas de dados genéricas são estruturas de dados que podem conter qualquer dado, né, qualquer tipo de dado. A STL foi criada, obviamente, por um time que foi encabeçado por esses caras aqui, né, Alexander Stepanov e Meng Li, na HP aí, ó, e foi adicionada ao C++ em 1994 e depois sofreu várias atualizações aí que foram melhorando até a versão atual do C++. Relembrando o que são templates, um recurso da linguagem C++ possibilita especificar com um único segmento de código, quer dizer, você escreve só um template, e com aquilo lá uma gama inteira de classes relacionadas pode ser instanciada, né? Podemos, por exemplo, escrever um único template da classe pilha, e então fazer que C++ gere várias classes template, né, várias especializações daquilo lá, separadas, tais como pilha de int, de float, de double, de string, ou de um tipo que você tenha definido anteriormente. A STL é composta por um conjunto de componentes especificados pelo padrão ISO C++, está presente em todos os compiladores de linguagem C++, então ela é padrão mesmo, não é uma coisa específica de um compilador só, você pode utilizar, é como se fosse nativo de C++, como se fosse, não é, né? Recomenda-se fortemente a sua utilização, sempre possível. Em geral, a sua implementação vai ser sempre eficiente, livre de erros, né? É um padrão internacional que garante que você tenha facilidade na manutenção do código escrito por você e que vá sofrer manutenção por parte de outra pessoa, beleza, a pessoa conhece aquele padrão, ou se você for dar manutenção no código escrito por outra pessoa e ela usou STL, você também já sabe o padrão. Então é muito recomendado que você use. Além disso, se você for escrever a sua própria estrutura de dados na mão, tudo bem, você pode escrever, pode ser que fique muito boa. Mas para que você vai fazer isso, né? Eu odeio clichê, mas para que você vai reinventar a roda aí, né?
se já tem pronto na linguagem e ela já foi implementada de uma maneira que é eficiente. Os componentes são definidos no namespace std, então a gente tem feito aquele using namespace std lá, e isso daí já engloba também todas as classes da STL. Vai incluir vários cabeçalhos, não é simplesmente lá um include STL, você vai poder incluir várias coisas, ó, vector, deck, list, map, set, queue, stack, algorithm, utility, vários cabeçalhos que juntos compõem a STL, tá? Você vai incluir no seu projeto aquele que você for utilizar. Isso aí é até interessante, que você não inclua um cabeçalho que tenha tudo, porque senão o seu programa vira um monstro, né? Ele vai incluir muita coisa desnecessária. Então inclua apenas aquilo que for necessário. A gente pode enxergar então a STL como uma caixa de ferramentas, é um toolbox, né, extra, que nos auxilia e traz soluções para muitos problemas de programação, especialmente aqueles que envolverem estruturas de dados. Eu enxergo sempre a gente, quando vai andando num curso de graduação, como se você chegasse com uma caixa de ferramentas sua meio vazia ali, só com um basiquinho, né? Você sabe matemática, você sabe física, alguma coisa assim, e você vai adquirindo novas ferramentas no decorrer do curso. A STL é uma dessas ferramentas que, no ponto de vista prático, vai ser muito útil, porque vai te auxiliar a resolver os problemas de estrutura de dados. E estrutura de dados serve para quê? Serve para você resolver alguma coisa? Não. Geralmente a finalidade do seu programa não é a criação de uma estrutura de dados, mas ela vai ser sempre importante para conter dados, para você aplicar algoritmos em dados, para auxiliar na resolução de algum problema que seja dado num contexto mais prático e assim por diante. Ó. A finalidade de uma estrutura de dados é armazenar e organizar dados, provendo maneiras eficientes para a realização de inserções, consultas, buscas, atualizações, remoções e afins aí. Então não basta ter a estrutura de dados, também tem que conhecê-las para que você saiba a maneira eficiente de fazer todas as operações nela e para que aquilo seja assim benéfico para o seu programa. Você não vai usar uma estrutura de dados por usar. Sabemos que a estrutura de dados em si quase nunca representa a solução de um problema, é claro, né? O problema seu vai ser guardar as coisas na estrutura. No entanto, conhecê-las e utilizar mais adequado para o seu problema, para uma determinada situação, pode fazer a diferença entre você conseguir resolver um problema com boa eficiência ou não. Vou fazer um programinha de exemplo aqui, ó, só para mostrar para vocês como que é fácil utilizá-la, né? Como é que é fácil utilizar a STL, e depois a gente vai mostrando outras coisas, outras situações. Então vou incluir aqui um daqueles cabeçalhos que eu falei, vector. Vou incluir também algorithm. Deixa eu deixar espaço aqui. Algorithm. Using namespace std int main aqui dentro eu vou declarar um vetor que eu vou chamar de idades. Ele é um vetor de inteiro, tá vendo aí? Como assim é um vetor de inteiro? O meu objeto, minha classe chama vector e ela é um template. E eu quero fazer um vetor de quê? De inteiro. Isso aqui poderia ser float, poderia ser um vetor de bool, poderia ser um vetor se eu tivesse uma classe lá, imagina aí robot. Um vetor de robôs e assim por diante. Essa aqui no caso é de int, porque a gente está fazendo um exemplo básico, tá? Também vou ter que fazer aqui a maneira adequada de percorrer um vector ou um container sequencial, como a gente vai ver aqui, é através de iteradores. Os iteradores, eles são uma coisa muito parecida com ponteiros, mas a utilização deles é bem simplificada, eu vou mostrar também daqui a pouco. Idades, como é que eu vou fazer? Que tamanho que tem esse vetor aí? Ele tem o tamanho que você precisar. Eu vou usar, ele tem os métodos já dentro dele que estão implementados, que já são disponibilizados pela linguagem C++. Um desses métodos, uma dessas funções membro dele, né, da classe vector, eu tenho o objeto idades da classe vector, né, então a partir do objeto idades eu chamo um método que chama pushback. E ele faz o quê? Ele insere um novo elemento no final do vetor.
Então o vetor não tinha ninguém, agora ele tem 20. A outra aqui, ó, idades.pushback. Agora 17. Idades.pushback 45. E assim por diante. Agora eu queria imprimir esse negócio aí e ver se ele está imprimindo. Como é que eu poderia fazer isso? Eu posso fazer um for. Inclusive, mostrar para vocês um negócio aqui, ó. I menor do que idades.length. E mais. Cout. Idades na posição I. Espaço. Já era. Vamos testar? Meu código chama teste -o teste.exe. Length não existe, cout não existe. Por que isso? Duas coisas. Include string, que eu tinha esquecido. E a segunda coisa é que isso aqui chama size e não length. Vocês viram que eu hesitei na hora lá, né? Eu sempre confundo size e length. Teste. Tá aí, ó. Eu inseri 20 no final dele, depois 17, depois 45. Beleza, isso aí funciona. E você tá vendo? O vector, ele tem o operator colchetes sobrecarregado. Então você pode utilizar da mesma maneira que você faria se fosse um vetor normalzinho, tipo int idades de tamanho 10. O jeito de utilizar aqui é igual. No entanto, eu vou fazer também aqui, ó, uma coisa diferente. Vou deixar esse assim, e na próxima eu vou fazer com iteradores, para vocês verem como é que faz percorrer com iterador. Agora, eu vou aplicar nesse vetor aqui um algoritmo de ordenação. Tá vendo que eles estão fora de ordem, 20, 17 e 45. Vou até colocar mais um aqui, ó, idades.pushback, deixa eu ver aqui, 30. 35, ó, a minha idade. Vou ficar com 4 aqui para ficar mais visível. Vou imprimir aqui, ó, o vetor ainda desordenado, vetor desordenado. E depois eu quero imprimir o vetor ordenado. Vetor ordenado. Só que para isso, o que eu tenho que fazer? Eu teria que chamar uma função de ordenação. Poderia ser um daqueles métodos que existem já, né? Quicksort, Bubble Sort, Selection Sort. Aqui já existe na própria linguagem um sort que é definido dentro da biblioteca algorithm, do cabeçalho algorithm, e dentro da STL. Como é que eu faço para eu ordenar então todos os elementos que tem nesse vetor aqui, nesse vector idades? Eu teria que entrar com eles aqui, ó, falar assim, eu quero ordenar de onde até onde. Eu queria ordenar do início. E daí você fala assim, mas como é que eu falo qual que é o início dele? Opa, eu tenho um método aqui begin. Não, um método begin dentro de vector. Até onde? Idades.end. Olha só. O que quer dizer isso? Ordene para mim todos os elementos que estão entre o início e o final de idades. E agora a gente pode fazer um outro for. Só que aqui eu não vou fazer percorrendo ele por índice. Eu quero percorrer ele através de iterador. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre iterador, mas vou só mostrar. Ó. Então eu já declarei ele lá em cima, ele é um iterador. Ó. Assim que eu declaro um iterador, é um iterador de vector de int. Né? Tem um operador aqui, semelhante ao desculpo, ó, que a gente conhece de classe. O it começa aonde? Eu não acabei de falar que a gente tem um método que fala onde que é o começo do vetor? Então eu começo no começo. Né? Esse método begin, ele retorna um iterador, que é como se fosse uma referência, como se fosse um ponteiro, para o começo, para o primeiro elemento do meu vector. Então, ó, começa onde? No begin. O iterador recebe isso aqui. Isso aqui retorna o iterador. E até quando? Até enquanto o iterador for diferente de idades.end,
eu vou fazendo o quê? Mais. Iterador, ele tem dentro dele alguns operadores já sobrecarregados. Se você faz mais it ou it mais, ele vai caminhar para o próximo. Então o que acontece aqui? Ele começa no begin, aí o que ele faz? Ele vai imprimir. Como é que eu faço para imprimir? A mesma coisa que a gente faz para ponteiro, eu faço aqui, ó, dereferencio ele. Isso aqui pega o quê? Pega o valor para o qual está apontando o it naquele momento. Basicamente, você pode enxergar ele como se fosse um ponteiro mesmo, tá? Beleza, então ele imprime, aí ele volta, ele dá um mais, quer dizer o quê? Ele vai para o próximo elemento do vetor, aí ele faz esse teste, ele é o end já? Não. Imprime de novo, faz mais, vai para o próximo, ele vai fazendo isso até que aconteça o quê? Até que ele chegue em end. Quando chegar em end, ele sai fora, ele nem imprime. Por quê? Enquanto o begin aqui ele aponta para o primeiro elemento do vetor, o end ele é um iterador que está apontando para o próximo elemento depois do último, digamos assim. Então, o end ele não aponta para o último, ele aponta para onde que seria inserido o próximo, tá? Isso aqui resolve o nosso problema. Vamos testar aqui? Tirar o erro aqui para nossa vergonha. Teste. Vou dar um /n aqui. De novo. Teste. Aí, ó. Então eu tenho o vetor desordenado. Chamei um método sort, que você não precisa implementar. Simplesmente você pode confiar que isso daqui é uma implementação de um algoritmo de, assim, boa eficiência, um algoritmo que roda em nlog de n aí, né? Um merge sort, ou um quick sort, ou um híbrido dos dois aí, como vocês podem olhar nas referências depois. Ele ordena e depois no mesmo vetor já estão ordenados, ó, 17, 20, 35, 45. Então aqui a gente usou um container, né? um container de dados, uma estrutura de dados, né? Para conter dados. Chamou métodos dela, inseriu, tem como a gente remover e tal, vou mostrar daqui a pouco. Tem como percorrer tanto com índice quanto com iterador. Algumas vão ser só com iterador, por isso que eu estou mostrando aqui já, porque o vector é a estrutura mais simples. Chamamos um algoritmo e aplicamos isso daqui, ó, na estrutura, no container. Então, várias coisas que a gente fez aqui, ó, e tudo já estava pronto e tudo funcionou perfeitamente, tá? Vou voltar lá para os slides que eu vou mostrar mais umas coisas para vocês. Como nós acabamos de ver, então, ó, tem 3 conceitos básicos importantes sobre STL. Container, algoritmo e iterador. Os containers são estruturas de dados que armazenam um valor de um tipo, aí, né, encapsula a estrutura de dados em si. Os algoritmos correspondem às ações que você consegue executar sobre os containers, como, por exemplo, ordenação, pesquisa e outros. E iteradores são componentes que percorrem os elementos de um container da maneira que um ponteiro percorreria em um array comum, tá? Ou um índice. Possuem algumas características em comum com ponteiros, mas seu comportamento é um pouco mais inteligente, um pouco mais alto nível. Containers são estruturas de dados implementadas na STL que servem para armazenar valor, acabei de falar, né? Estão divididos em algumas categorias. Isso aqui não é tão importante você saber a categoria, mas é importante você saber o que tem em cada uma delas. A gente tem os sequenciais, que são vector, deque e list. Os adaptadores de container, que eles não são containers em si. Eles adaptam um outro container, fazendo com que ele funcione só de uma maneira determinada. Que é stack, né, pilha, queue, fila, e priority queue, que é uma fila de prioridade implementada através de uma heap, que é uma estrutura de dados bem legal. Eu vou mostrar para vocês na aula que vem. E temos os associativos classificados, set e map. Set e map, que são árvores balanceadas de busca, ó, Balanced Binary Search Tree, né? Árvore binária de busca balanceada, que vocês já devem ter visto aí, as mais famosas talvez sejam a AVL, mas aqui a gente tem uma implementação da árvore rubro-negra. Olha a virada, Gabriel! Incrível! Dispõe de gerenciamento automático de memória, ó, pra você ver que beleza, né? Então você não precisa ficar preocupado com o tamanho do seu container, ele se vira lá. Varia dinamicamente, aumentando e diminuindo de acordo com a necessidade do programa.
Os containers sequenciais associativos são chamados de containers de primeira classe. Por que eles são mais bonitos que os outros? É porque os outros são os quase containers, né? Olha lá, existem outros tipos de dados que podem ser classificados como quase containers, dado que possuem muitos recursos em comum com os da primeira classe, mas sem a mesma riqueza de recursos, que são os arrays comuns, do estilo C, né, o arrayzinho comum lá que eu acabei de mostrar também um exemplo, strings, isso é mais, que a gente também consegue acessar com índice, tem uma série de coisas, e os bit sets, que são conjuntos de bits, né, o array de bits, e a gente ainda tem aqueles adaptadores de container que eu acabei de falar aquela hora lá. Containers sequenciais, neles os elementos estão em uma ordem linear, então eles podem ser vistos como estruturas de dados unidimensionais, né, que você consegue enxergar como se fosse uma sequência mesmo, por isso eles são chamados sequenciais. Os tipos podem ser básicos, obviamente, né, nativos, ou criados pelo programador. Você pode fazer ali vector, list, deck de objetos de classe que você mesmo criou, ou de structs até. Os três são vector, deck e list. O vector eu já mostrei. Eles representam o mesmo tipo de estrutura de um array em C e podem ser manipulados com a mesma eficiência, olha só. Então, às vezes você vai falar assim, não, eu vou usar aqui meu arrayzinho em C mesmo porque ele é mais próximo, da máquina, ele vai ter o desempenho melhor. Pelo contrário. Pelo contrário, não. Quer dizer, ele vai ter a mesma eficiência. Você pode usar o vector aí, que ele é implementado de uma maneira muito eficiente, bem próximo também, utiliza bem a questão da memória. No entanto, eles mudam seu tamanho dinamicamente, automaticamente, o que é uma conveniência, né? Uma facilidade muito grande para nós. Neles, os elementos são armazenados de forma contígua na memória e podem ser acessados aleatoriamente através do operator colchete. Então, ó, a questão deles estarem contíguos na memória, quer dizer, eles estão lá na memória um do ladinho do outro. Então, se você tem um endereço, uma posição de memória, para você saber aonde que está o quinto elemento depois dele, é só você somar mais 5. Aí você chega lá, porque eles estão contíguos na memória. Então o operator aqui funciona. Operator colchetes. A sua utilização é importante, especialmente quando não conhecemos o tamanho do vetor com antecedência, né? As principais operações que tem são pushback, que é para você inserir no final. Popback, para você remover o elemento do final. Size, que eu chamei de length, né? Erradamente. Add, que faz o mesmo... quase o mesmo serviço do operator colchetes aqui, né? Que é para você falar assim, eu queria acessar o idades.at posição 4. Aí ele retorna para você o quinto elemento. Ó, o quinto elemento. Minha querida, parece que a sua carona chegou. Operator colchetes. Erase, que é para você apagar. Empty, que verifica se o seu vetor está vazio ou não. Clear, que você vai limpar, né? Você remove todos os elementos do seu vector. E o swap, que recebe um outro vetor aqui e ele troca os elementos de um vector com o de outro. Devemos utilizar o iterador para percorrê-lo, então eu fiz um exemplo lá que usava o índice, mas o mais recomendado, o adequado em C++ é usar um iterator. É necessário incluir cabeçalho vector. São bastante eficientes no acesso aos elementos, na inserção e remoção dos elementos no seu fim, pushback e popback. Para operações de inserção e remoção de elementos em outros lugares, são piores que outras estruturas como list e deck. Você consegue imaginar o porquê? O que vocês acham? Olha só. Imagine, eu acabei de falar que os seus dados eles vão ficar de uma maneira contígua na memória, né? Então eu vou colocar aqui, o 20 fica do lado do 17, que fica do lado do 45, que fica do lado do 35. Isso na memória. Aí pra cá tem valores aqui que eu não sei, né? Antes aqui também tinha alguns valores aqui que sei lá que valor que era, e assim por diante. Então imagine que essa tripinha aqui seja a memória, né? Que a gente está olhando aqui de uma maneira bem abstrata. E aqui está o seu vetor crescendo para a direita aqui. Eu vou desprezar o que vem antes, porque a gente está se inserindo só no final. Então o que acontece? Por que eu falei que é muito fácil inserir ao final? Se eu inserir no final, eu quero inserir agora aqui um valor, sei lá, 89. O cara é velho, 89. Pronto, eu inseri, né? Y, Z, não tem nada aqui que interessa. Isso aqui é lixo de memória. Tem valores aqui que a gente não interessa.
Agora, e se eu quiser inserir no meio? Imagina que eu queria inserir um valor entre o 17 e o 45, eu queria inserir um valor aqui 6, certo? Para inserir aqui no meu cursor é muito fácil, mas na verdade o que teria que ser feito? Eu teria que pegar esse 89, copiar ele para cá. Aí eu pego o 35, copio ele para cá. Eu pego o 45, copio ele para cá. E agora eu pego o 45 que tinha aqui e coloco o valor 6. Então o que eu tive que fazer? Eu tive que deslocar 3 elementos uma vez para a direita para abrir o espaço para eu colocar o 6 aqui no meio. Como ele é contíguo na memória, isso tem que acontecer, porque não tem como você criar do nada aqui, ó, uma célula de memória entre o 17 e o 45. Você tem que liberar ela, então você tem que ir. Obviamente que o computador faz isso automaticamente, né? A linguagem faz isso automaticamente, mas isso precisa ser feito. No pior dos casos, se você quiser inserir antes do 20 aqui, o que tem que acontecer? Eu tenho que passar o 89 para cá, o 35, 45, 17, o 20. Aí eu abri um espaço aqui e eu venho e coloco 7. Então, ó, para eu inserir algum elemento no meu vetor, numa posição que não seja no final dele, eu posso ter que fazer N operações, se o tamanho do meu vetor for N. Quer dizer, eu preciso chegar todo mundo para a direita para abrir um espacinho. Por isso que eu falei que ele é melhor para você utilizar se você só for inserir no final do vetor, tá? Aqui, ó, nos slides que eu tinha preparado aqui, tem algumas outras coisas. Eu poderia fazer um vetor de float aqui, por exemplo. Se eu quiser imprimir o tamanho do meu vetor, por exemplo, ó, cout, tamanho do vetor. Eu venho aqui do idades.size. Se eu quiser saber qual elemento na posição, não vou escrever assim não, posição 3. Quem que é? Idades.at 3. Beleza. Então, assim, a maneira de você utilizar ele aqui, você pode usar todas aquelas funções lá que eu mostrei, né? Se você quiser dar um idades.popback, você pode, ele vai tirar o último elemento e assim por diante. Vamos testar aqui, ó. Teste. Aí, ó. Eu tinha inserido 20, 17, 45 e 35, né? O tamanho do vetor então era 4. Quem que era o elemento na posição 3? O 35, né? Porque a posição 0, 1, 2 e 3 começa em 0. Aí eu tirei o 35, né? Com o popback. Ficou 20, 17, 45. Mandei ordenar. Tá aí. Então a maneira de você utilizar o vector é bem simples. Eu falei de iterador. Então aqui os iteradores possuem muitas características comuns com ponteiros. Se você utilizar, você vai garantir o máximo desempenho de acordo com os padrões mais rígidos de C++. Eles vão apontar elementos de containers de primeira classe, né, armazenando essa informação sensível aos tipos específicos dos containers para os quais apontam e, portanto, são implementados apropriadamente para cada tipo de container, ainda que as suas operações mais importantes sejam presentes em qualquer iterador. O que quer dizer isso? Você vai conseguir percorrer containers desde esse vector que é mais simples, que eu até falei que é contíguo na memória, até daqui a pouco que a gente vai ter listas encadeadas, em que não é garantido que está contíguo na memória. A gente vai ter a árvore, que dá para percorrer com o iterador também, que você sai, sei lá como é que está isso na memória, tá certo? Então, você não precisa se preocupar como que esse iterador está percorrendo, mas você precisa saber fazer com que ele percorra a sua estrutura, né, o seu container, e saber em que ordem que ele está fazendo isso. Quais são os operadores básicos que tem aqui? O dereferenciador, que é o asterisco, que se você colocar antes do iterador, né, asterisco, it, igual eu coloquei no código lá, o que acontece? Ele vai mostrar para mim o valor para o qual o iterador está apontando naquele momento. E o mais é um iterador que, assim, retorna o iterador que aponta para o próximo elemento do container. Então, você dá um it mais, o que acontece? O iterador recebe o iterador mais 1, que é o próximo, aponta para o próximo elemento do container. Dá para fazer
it receber it mais 2, it mais 3, it menos menos, dependendo do quanto você quer caminhar e para qual lado. Lembre-se que apenas containers de primeira classe podem ser manipulados através de iteradores. Então, ó, vector, deck e list. Depois na aula que vem set, multiset, map, multimap. Stack, queue, priority queue. Esses caras não vai rolar porque essas estruturas que são aqui chamadas de adaptadores, né, stack, queue, por exemplo, elas não tem por que se percorrer elas. Uma stack ela é projetada para fazer o quê? Pilha. Para ser inserido sempre o elemento em cima e para ser removido sempre de cima. Então não tem por que você ficar percorrendo ela. Se você está usando uma stack, para você só interessa o topo. Tá? Então só os de primeira classe, que são esses daqui que tem iterator. E cada um vai vai percorrer ali a sua estrutura do jeito apropriado. Os containers também fornecem funções begin e end, que retornam o iterador apontando para o começo do container e para o fim. Né? Mais especificamente para o primeiro elemento, que é o begin, e o end, que aponta para o primeiro elemento depois do último. Quer dizer, para onde você estaria apontando se entrasse um novo elemento. Então, ó, reparando sempre que o end não retorna um ponteiro para o último elemento, e sim para o elemento a seguir, o próximo elemento do último. Tá? Então, através dos iteradores fica muito fácil percorrer um vetor de ponta a ponta, né? Aqui tem um exemplo, só para mostrar um negócio que eu já tinha mostrado, mas percorrendo aqui com it. Ó. Esse é o valor inicial, que é o primeiro. Enquanto ele for menor do que o end aqui, ele vai andando, né? mais incrementa ele. Aqui só mostrando o erase. Ó. Se eu quiser, o erase ele não recebe um valor que você vai remover, ele recebe um iterador. Então, se você mandar ele dar um erase no medidas.begin, ele vai fazer o quê? Vai apagar o elemento que o iterador está apontando, o begin. É o primeiro elemento. Se você coloca begin mais 2, o que vai acontecer? Ele vai apagar o terceiro elemento, né? Que é o begin é o 0, mais 1, mais 2, é o terceiro elemento. Aqui, então, ó, os elementos do vetor estão aqui. 15, 23, 2.9, 17.3, ó. Se eu tirar o primeiro, tira o 15.6. Beleza, aí ele fica com 23, 2, 17. Aí depois eu pego o terceiro, que é o 17. Né? Ele tira aqui, a partir do 23. Então o que vai ficar? 23, 2.9, 11.9, 7.7. Então o erase apaga um elemento do meio do vetor. A mesma coisa que eu falei sobre inserir, apagar do meio também tem um custo. Se eu tiro o 23 aqui, por exemplo, o que tem que fazer? Eu tenho que pegar o 2.9 trazer para cá, o 17 trazer para cá, o 11.9 trazer para cá e o 7.7 para cá. Então, apagar no meio do vector também não é uma coisa super eficiente de se fazer. O deck, que talvez vocês não tenham ouvido falar ainda, mas o deck é um acrônimo aqui para Double-Ended Queue, né? Que é uma fila com duas extremidades. É como se fosse um vector onde tanto o pushback e o popback, quanto o push front e o pop front são eficientes. Então é um vetor que também é eficiente você inserir no começo dele e não somente no final. Permite acesso direto a todos os seus elementos, né, através de lá, operator callsheet. Provém funcionalidade similar aos vectors, né, mas com inserção e remoção nas duas pontas. Não dá para garantir que todos os seus elementos vão estar alocados sequencialmente na memória, mas você não precisa se preocupar com isso. Acontece que se ele vai andando para frente e depois ele precisa inserir um elemento no final e não tem espaço, eu não sei como é que ele faz essa organização, né? Mas isso daí a gente abstrai. As operações principais são as mesmas que tinham no vector, só que agora tem o push front, pop front, né? E aqui a gente inclui o cabeçalho deck. Isso aqui é uma consideração interessante, ó. Ainda que o operator callsheet e o at realizam o mesmo trabalho, basicamente, né, que é devolver o elemento que está naquela posição, existe uma diferença, que é que o at ele realiza uma checagem para verificar se o elemento que você está pedindo ele está dentro dos limites do vetor. Caso não esteja, o at lança uma exceção, ou seja, a gente viu isso aqui na aula para trás aí, out of range. Então, se o at estiver dentro de um bloco try-catch e acontecer alguma coisa, ela tentar acessar um índice do vetor que não existe, ele vai lançar uma exceção
e você vai poder capturar ela no seu código. Aqui tem um exemplo de código de deck. Ó. Ao invés de a gente utilizar o cabeçalho vector, né, que a gente usou na outra, aqui a gente usa o cabeçalho deck. Eu posso fazer aqui a minha declaração do objeto dados, a instanciação dessa maneira, né, como a gente faria com o vector também. Aqui eu faço push front e push back. Então eu insiro 3 elementos na frente do deck e depois outros 2 no final. Então vai ficar o elemento 1, antes 2, antes 3. Vai ficar 3, 2, 1, 9, 10, né, na ordem aqui. O tamanho do deck é com size. Para percorrê-lo, begin, end, normal. Aqui eu tenho a referência de iterador. Aqui, ó, a única coisa que eu fiz diferente é que ao invés de declarar o iterador aqui em cima, o iterator, eu fiz a declaração aqui direto, né? O for permite que a gente faça isso, como a gente faz com int i aqui, a gente pode fazer o iterador aqui. Ele só funciona nesse escopo aqui. Depois eu tiro o elemento de trás, tiro o elemento da frente, mando imprimir de novo, pego o terceiro elemento usando o option, o operador colchete, né? Normalzinho. Por último aqui dos containers de primeira classe, que a gente vai ver hoje, né? Ainda vai ver os adaptadores. São as listas duplamente encadeadas. Opa, aí sim, hein? Não vou precisar ficar implementando na mão tudo aqueles ponteiros lá que a gente aprende em estrutura de dados. Elas permitem operações de inserção e remoção de itens em tempo constante em qualquer posição da sequência, né? E iteração nos 2 sentidos. Por que isso? Porque cada célula ali, cada elemento da lista tem um ponteiro para o anterior e para o próximo. Então, se você inserir algum ali no meio, o que você tem que fazer? Simplesmente mudar para onde que esse ponteiro aponta e tal. Vocês lembram como é que a gente implementa uma lista encadeada na mão, certo? Então, para você fazer múltiplas inserções e remoções de elementos do meio do seu container, o indicado é que você utilize list. Olha lá. Armazenam elementos de maneira não contígua, mantendo a ordem internamente através de uma associação. Cada elemento possui uma ligação com o antecessor e com seu sucessor na lista. Então, por causa disso, por causa da imprevisibilidade de onde que vai estar isso na memória, não vai dar para utilizar o operator colchete. Então, com list não dá para usar o colchete. Em uma comparação com deck vector, a list se sai melhor nas operações de inserção, remoção e movimentação de elementos em qualquer posição do container para o qual um iterador já tenha sido obtido. É claro que se você ainda não tiver o iterador daquela posição, o que acontece? Você vai ter que caminhar com o iterador até lá, então isso aí também não é eficiente. E, portanto, se destaca também em algoritmos que fazem uso intensivo dessas operações aí, como algoritmos de ordenação. Possui todas as operações já citadas, exceto o operator colchete, né? Possui uma operação remove, que remove elementos com um valor específico. Isso é muito importante, hein? Essa aqui é conveniente. Você falar remove 10, ele vai e remove todos os 10 que tiver no seu código, no seu container. E o insert, que insere um novo elemento antes de um elemento apontado pelo iterador. Então, se o seu iterador está lá na posição 5, o que você vai fazer? Ele vai inserir um elemento imediatamente antes do 5. Esse novo elemento agora vai estar na posição 5, né? É necessário incluir o cabeçalho list. Vamos ver um código aqui rapidinho. Aqui eu tenho que incluir o cabeçalho list. Vou incluir aí o string. E eu quero fazer agora, para a gente não ficar só com tipo numérico, trabalhar com string. Tá? Eu vou fazer aqui uma list de string, que vai ter nomes nela. E vou já aqui declarar um iterator para lista. Iterator. Vou chamar de it, porque é a falta de criatividade danada. Repara que aqui o iterador vai ser mais importante ainda, porque como a gente não tem como percorrer por índice, o único jeito que a gente vai ter é por iterador, tá? Então, em list, ele vai caminhar por aqueles ponteiros que vão para o anterior, para o sucessor, né? Automaticamente, você não precisa se preocupar com isso. Se você der um it mais, it menos, ele caminha. Vou fazer o que? Inserir dados. Então, pushback ainda existe? Opa, existe sim. Pushback. Vou colocar um nome aqui, ó, John. Apertei um page down sem querer aqui. Nomes.pushback. Falei que criatividade não é o forte, então Paul. Ele ainda tem o push front, que era bom lá do
do deck? Sim, Joseph. Mary, vocês não falaram que não coloquei nenhuma menina, nenhuma mulher. Mary. Agora, eu vou pegar, ó, each ponto. Each recebe nomes.begin. Para que isso? Para eu pegar a referência do começo do meu vetor, que inclusive começa com Mary, John, Paul, certo? Agora, eu vou mandar inserir, ó, nomes, ponto, insert. Em qual posição? Na posição it. O que é? Um outro nome, Joseph. O que vai acontecer? Ele vai inserir imediatamente antes do primeiro elemento o valor Joseph. Então, meu vetor vai passar a ser Joseph, Mary, John, Paul. Agora eu vou dar 2 incrementos no it, o que quer dizer que ele vai passar para Paul, né? E vou inserir de novo, nomes.insert, agora na nova posição do it, um valor aqui repetido que é Mary. Por que eu estou fazendo isso? Porque depois eu vou dar um remove e vocês vão ver que ele vai tirar os 2 Marys. Vetor não, que é uma lista, né? Lista encadeada de nomes. Vou dar um NDL aqui. For each recebe nomes.begin. De novo, né? Each diferente de nomes.end. It mais. Eu não preciso disso aqui. Vou imprimir aqui dentro o nome que está apontando o iterador. NDL não. Espaço. Vamos colocar os nomes um na frente do outro. Aqui é interessante. Em algumas ocasiões o menor aqui funciona. Aqui não. Por quê? Porque exatamente pela questão dele não estar contíguo. Então, você não sabe se o endereço que está apontando é menor ou se é maior que o outro. Tá certo? Ele não vai ter nem o menor sobrecarregado para esse tipo de iterador. Então você faz com diferente. Enquanto for diferente de end, você está caminhando, tá? E agora, deixa eu copiar isso aqui. Eu dou um remove, nomes.remove. Pode ser que eu queira tirar qualquer valor da minha lista, né? Vou colocar a lista atualizada de nomes, com /n aqui. Isso daqui significa o quê? Que eu estou tirando todos os valores Mary. Se fosse uma lista que tivesse valores numéricos, eu poderia colocar aqui, eu queria tirar todos os 100. Aqui é Mary, né? É um literal de string. Bom, e depois o que eu fiz? Imprimi a lista sem Mary, né? Atualizada. Vamos dar uma olhada aqui. Beleza. Teste. Aí. Vamos ver aqui como é que ficou o negócio. Então eu incluí John e Paul no final. Beleza. Aí depois eu coloquei Mary na frente, que é esse Mary aqui. Aí eu mandei inserir Joseph bem no início. Aí depois eu mandei dar 2 mais, que quer dizer, a partir do Mary aqui que ele estava, né? Ele vai para John e para Paul. Aí, antes do Paul, ele insere uma nova Mary. Então tá certinho. Joseph, Mary, John, Mary, Paul. E a lista atualizada é depois que eu mandei remover os Mary. Então ficou Joseph, John e Paul. Essa inserção, essa remoção é feita da maneira mais eficiente possível. Tá joia? Vamos voltar lá. Por último aqui agora, os adaptadores de container. Eles são classes que encapsulam um container específico e provém uma interface pública só com as funções membro que interessam para aquele adaptador lá, para aquele tipo de container que ele está querendo criar. Olha lá, serve para aquele tipo de estrutura que é similar, beleza, com suas regras específicas. O que eu quero dizer com isso? Ele poderia tomar, por exemplo, uma deck e não liberar para você fazer push front, push back, pop back, push front do jeito que você quiser. Se for uma stack, ele só libera push back, pop back. Se for uma fila, ele só libera push back, pop front, por exemplo. Que significa o quê? São as funções que tem, que assim, são características daquele tipo de estrutura que ele está tentando implementar, que é uma pilha, uma fila, etc. Tá? Eles não vão suportar os iteradores,
Não dá para ser utilizado isso então com o algoritmo de STL, não tem como se mandar ordenar uma stack, por exemplo. Não permite acesso aleatório aos elementos, não tem como você acessar aqui, criar o elemento da posição tal da fila, não tem como. Os adaptadores são stack e queue, que a gente vai ver hoje, e a priority queue, que é na próxima aula. Stack é um adaptador de container projetado especificamente para operar num contexto de pilha, né, que é LIFO, last in, first out. Aqui na pilha, por exemplo, de documentos, aqui, ó, o último a ser inserido é o do topo, certo? O primeiro que vai ser removido da pilha para você resolver é qual? É o do topo também. Não tem como você tirar um do meio aqui, porque a pilha desmorona. Trabalha como uma pilha da vida real, então o cabeçalho que a gente vai incluir é o stack. E tem operações básicas, bem básicas mesmo, que é o que? Empty, verifica se a pilha está vazia. Size, que é para ver o tamanho dela, quantos elementos que já tem. Top, que é para você ver o elemento que está no topo, acessar o elemento que está no topo. Push, que é para empilhar, e pop, que é para desempilhar. O push é como se fosse um pushback, e o pop como se fosse um popback. A queue é um adaptador de container projetado para ser uma fila, né? Contexto qual? First in, first out, FIFO. Os elementos são inseridos e removidos apenas... inseridos no fim, né? E removidos do início. O que quer dizer? Isso aqui é uma fila, ó, de atendimento. O caixa, por exemplo, está aqui. Quem que vai ser atendido primeiro? A pessoa que entrou primeiro. Se você chegar uma pessoa nova aqui, ela entra onde? Ela entra onde está esse cara aqui. E se for atender alguém, atende da onde? Daqui. Essa pessoa que chegou primeiro. As operações básicas são quase iguais, ó, empty, size. Só que ao invés de ser top, ela vai ter uma que chama front, que é para acessar essa moça, né? Quem que está na frente da pilha, da fila. E back, para você acessar esse cara aqui. Push, insere um cara aqui no fim. E pop, remove alguém aqui do início. Então push é um pushback e pop é um pop front. Mas você vai usar push e pop, do mesmo jeito que aqui push pop. Aqui um exemplinho de código, não vou escrever para não demorar muito, né? É muito simples, ó. Eu tenho uma pilha e uma fila de inteiros. Aqui eu estou inserindo números de 0 até 4 na pilha e na fila. Depois eu mando imprimir, ó. Enquanto a pilha não estiver vazia, eu quero ver o elemento do topo e dar um pop. É importante a gente lembrar que pop não tem aqui retorno. O pop era você remover o elemento do topo da pilha. Se você quiser ver ele antes, você tem que acessar ele com o top primeiro. Então, ó, imprimo, removo, imprimo, removo. Como que é removido da pilha? Olha lá, você inseriu 0, depois 1, depois 3, depois 4. Então o que acontece? Se você remover, sai 4, que é o que está no topo, depois 3, 2, 1, 0. E na fila, enquanto ela não estiver vazia também, eu pego o elemento do front, né, da frente da fila, e depois tiro ele. Pego da frente e tiro ele. Como entrou 0, 1, 2, 3, 4, quem vai ser atendido primeiro? 0, depois 1, depois 2, depois 3, depois 4. Então, ó, pra você ver, elas funcionam de maneiras idênticas no código. Idêntica não, né? Aqui é top e aqui é front, mas muito parecidos no código, mas o funcionamento interno delas é bem diferente. Tá vendo? Adaptadores não são containers de primeira classe, uma vez que elas não implementam realmente uma estrutura de dados e não suportam iteradores. Né? Para elas, o próprio programador pode até escolher a estrutura que mais combina com o adaptador. Veja, a implementação padrão da stack é realizada adaptando-se um deck. Né? Para criar uma pilha adaptada de vector ou list, a gente poderia fazer isso daqui. Eu queria uma pilha de int que é implementada num vector de int. Ou uma pilha de int que é implementada numa lista de int. Aí, se você quiser fazer isso aqui, você faz, mas uma porcentagem real, 90% das vezes, você não vai precisar especificar. O que quer dizer? Por que eu estou mostrando isso? Porque, na verdade, a stack, ela chama adaptador porque ela está adaptando um deck para que ele funcione igual a uma pilha. E você poderia falar para ela, eu não queria adaptar decks não, eu queria que adaptasse uma lista encadeada. Se você quisesse, né? Então, ó, é um template aqui que recebe dois parâmetros, né? O int e aqui o vector de int. Só que se você não colocar esse cara aqui, o padrão é um deck. Para queues, a melhor adaptação é realizada com a deck mesmo, né? Não é possível adaptar um vector como queue, porque ele não tem pop front, né? List continua sendo uma opção também. Então, as dicas aqui finalmente, que eu gostaria que eu soubesse disso antes, né?
Não reinvente a roda. Utilize as estruturas da biblioteca padrão. Então não fica fazendo suas próprias estruturas que você acha que vai ficar melhor que a da STL, não vai, né? Quer dizer, não vou subestimar você, né? Mas em geral não vai. Quando tiver escolha, prefira a biblioteca padrão à biblioteca de terceiros, tá? Não vou aqui incluir o CQ, Boost. Não precisa, a biblioteca padrão está aqui, então prefira ela. Não se esqueça de incluir arquivo de cabeçalho, claro, né? Não se esqueça que tudo está no namespace std. Use vector como sua estrutura padrão de dados de C++. Então prefira um vector de T a um vetorzinho array de T. Sendo T um tipo genérico aqui, né? Prefira estruturas de dados mais compactas e contíguas, quer dizer, vector, né? Vectors são alocados de maneira contígua, lists são listas encadeadas, é importante a gente saber disso. Prefira pushback para inserir dados em um container. Então, se você estiver inserindo e não for importante a ordem, use sempre pushback. Por quê? Pushback normalmente é mais rápido, né? E geralmente é mais rápido numa vector que numa list também. Não assuma que o operator colchetes faz checagens de limite. Se você quiser ficar checando limite, colocando dentro do try-catch para capturar a exceção, você vai ter que usar o at. Adaptadores de container não dão acesso direto à estrutura que estão adaptando, então não adianta você querer acessar elementos específicos de uma stack ou de uma queue, né? Você só vai conseguir acesso àqueles elementos que ele permitir. É o famoso aí que eu já cobrei bastante de vocês, encapsulamento. Quem sabe como é que funciona a stack queue é a classe. Então não vem querer mexer aqui nos meus dados não, basicamente, né? Conheça bem os containers e suas vantagens para você saber utilizá-los no momento certo, adequado. Bom, hoje a gente viu algumas estruturas então que são básicas, né, que são sequenciais. Na próxima aula a gente vai ver as árvores, as filas de prioridade, vai ver alguns algoritmos. Então fique esperto que na próxima aula a gente termina essa parte de STL aí. Bons estudos e até lá!